estamos aqui com o Podtech e o intuito é lembre-se para não repetir. Nós hoje vamos falar sobre a violência simbólica e como a mulher sofre esse processo de violência na sociedade, como o feminicídio e todos os processos de violência que a mulher sofre. Eu sou a Sara. Eu sou a Maria. Sou a Naomi. E hoje a gente vai trazer primeiro o conceito do Pierre Bourdieu. O primeiro conceito é o poder simbólico. Bom, o poder simbólico, já diz o nome, ele se dá pelo simbolismo. Então, não tem poder físico ali. Então, você pode impor poder e visões de mundo a partir do simbólico. Então, a partir da cultura, da religião, da mídia, tudo isso impõe poder de forma inconsciente na sociedade. Sim. Então, vão ser hábitos, principalmente, vão ser ações, vão ser verbalizações que vão legitimar uma certa dominância entre um ser dominado. Então, ou seja, aqui nesse contexto, o ser dominado vão ser as mulheres e os dominantes é a sociedade em si e os homens, principalmente. A Simone de Beauvoir também fala disso. Ela traz o homem como o sujeito, o primário, e a mulher como adjetivo do sujeito. Então, ela é sempre colocada como segunda, é o segundo sexo. Então, ela vai ser sempre colocada de canto, ela nunca vai ser a ativa das situações, ela sempre vai ser... Ela vai ser mulher, porque a mulher ela não nasce mulher, ela torna-se, porque a sociedade impõe que ela deve ser mulher. E é muito bizarro, né? Tipo, ver que os homens, eles têm essa visão de que eles podem fazer qualquer coisa, eles podem ser agressivos, eles podem ter qualquer conduta, mas as mulheres não. Para elas serem vistas, elas têm que ter determinado comportamento, têm que ter determinada fala. Determinada aparência. Então isso é muito bizarro. E as pessoas internalizam isso. Tipo, desde criança é ensinado que as mulheres elas têm que se sentar de certa forma, elas têm que se vestir de certa forma, para elas serem visualizadas. Sim, para elas serem mulheres, elas têm de ser femininas. E o feminino não é uma coisa objetificada, como é posto em sociedade para a mulher ser. E isso é bizarro, porque as mulheres elas se cobram muito para ser femininas. E aí tem toda a cultura, principalmente agora com as redes sociais, que vem se impondo na internet principalmente, onde existem red pills, que são homens que odeiam mulheres, simplesmente por elas serem mulheres, e incels que atacam as mulheres. E tem comunidades entre mulheres que atacam as mulheres como comunidades que incentivam a anorexia, comunidades que incentivam a bulimia, e é sempre a mulher o alvo de algo que ela deve ser punida por ser mulher. Se você for parar para pensar, o padrão de beleza é um ataque à mulher, porque o padrão de beleza não é tão forte para os homens, né? A mulher que sofre para ter o corpo perfeito, a mulher que sofre para ter o cabelo perfeito, as unhas perfeitas, as roupas perfeitas. A mulher, a vida inteira dela, ela tenta ser perfeita e ela nunca alcança, porque é impossível você ser perfeita. Ela não é vista, né? E isso é uma violência simbólica, como o Bourdieu vai tratar. Ele fala que essa violência é a partir do poder simbólico, mas a violência ela vai legitimar de fato essa imoralização que as mulheres têm. Então, tem uma teoria, eu não vou lembrar agora o nome, mas fala que você tem que destruir a pessoa moralmente para depois ela levar ao suicídio. E isso está muito legitimado nas mulheres, principalmente. A Simone de Beauvoir fala que o jeito da mulher escapar dessa prisão do ser mulher seria ela quebrar essa simbologia associada à mulher. Então, todos os signos femininos, todas as coisas que formam a simbologia em torno do conceito do que seria feminilidade, que seria se casar, que seria ter filhos e ter uma vida inteira centrada nisso, a mulher vai fugir e vai se tornar sujeito, não simplesmente adjetivo do homem que é sujeito, e ela vai se tornar sujeito também quebrando essa expectativa que a sociedade tem em relação a ela. Então, ela vai construir e se impor dentro da sociedade, criando algo que
faça com que ela seja realmente alguém. Se a gente for pegar um exemplo disso, a Coreia do Sul, as mulheres estão parando de se casar, porque lá, né, a gente sabe como a Coreia é extremamente machista e misógina. Então as mulheres estão parando de se casar, estão focando mais no profissional. Isso está causando um colapso na sociedade da Coreia, porque a natalidade abaixou muito lá. Então as mulheres não querem se casar e ter filhos. Sim. Então isso causa um colapso na sociedade inteira, não só na Coreia, mas também no Japão. Sem contar que nesses países as pessoas priorizam filhos homens, Sim. né? Quando estava tendo a lei do filho único, eles incentivaram políticas que ajudavam na lei do filho único. Então, as pessoas, quando elas descobriram que iam ter mulheres, por exemplo, elas optavam por tentar de novo para que viesse um homem. Sim. E isso mostra, tipo, e as pessoas não sabem isso. As pessoas não sabem que esse fato social de que as mulheres não são vistas, ela não vai impactar só o fato das mulheres serem mulheres, mas sim a sociedade inteira. Exato. Sim. Então, tipo, como que as pessoas não veem isso? Pelo É hábito. porque, exatamente, é uma coisa que tá... Tá enraizado simbolicamente. Exatamente, ela tá enraizada na sociedade de um jeito em que a gente sempre vai ver o sujeito mulher como uma característica associada a todas as mulheres. E se a mulher fugir disso, ela é considerada normal. E vai ter um olhar de estranhamento, um olhar de julgamento. E é sempre assim. Então, por exemplo, as filósofas que elas vão propor teorias muito legais, muito interessantes, mas elas não são vistas. Você quase não vê mulher na filosofia. A exatamente. gente estuda os filósofos principais que são estudados, seriam Karl Marx, Max Weber, Durkheim e Comte. E E as mulheres que Na realmente verdade, no contribuíram... estudo a gente não vê mulheres, então é na filosofia, na literatura, a gente dificilmente vê mulheres. E quando tem também, elas têm uma história muito trágica por trás. Tem a teoria do DNA lá, que foram 2 homens que eles descobriram que a fita DNA ela é dupla, só que tem uma mulher que ela contribuiu para que eles conseguissem identificar. Só que ela não foi vista, e, tipo, ninguém sabe ainda. Tipo, esse negócio que... Eu não lembro o nome dela, e nem o nome dos 2 homens, mas ela ficou esquecida, porque ela morreu e tal, e os caras ganharam o prêmio Nobel, e ela não ganhou, porque ela não foi reconhecida por ser mulher. Isso é muito estranho. Além da mulher ser objetificada a ter filhos e se casar, ela ainda é um objeto de desgraça, porque as nossas crenças fazem a gente acreditar nisso. Então, quem comeu o fruto proibido? Eva. Quem abriu a caixa? Pandora. sim, Quem eram queimadas como bruxas? é um pensamento Mulheres. feudal. Sim. Porque o homem impôs que a mulher seria a desgraça da sociedade. A mulher existe porque a sociedade precisa de uma punição. O homem precisa pagar pelos seus pecados, então existe a mulher, woman, a desgraça do homem. Sim. E também dá pra gente ir por outro lado do patriarcado. Tipo, o patriarcado vem sendo legitimado faz muitos anos. E ainda por mais que hoje existem as famílias não tradicionais, que é uma família de qualquer maneira, só que quando foge desse patriarcado, a família ela não é considerada. Para nós, né, que estamos em constante contato com essas novas teorias, sim, mas para famílias mais tradicionais não são. Os defensores do Deus acima de tudo, Brasil acima de todos e pátria e família, muitas vezes subjugam famílias por não serem o padrão familiar que é bem-vindo e aceito socialmente. A família de propaganda de margarina. Então, vai ser sempre uma comparação onde, na verdade, sempre, né? A desgraça da sociedade sempre vão ser os terceiros. E as pessoas sempre vão usar esses terceiros como... pra, de certa forma, privar eles da informação para que eles não saibam que eles estão sendo subjugados como adjetivos dos primeiros. Então, eles vão sempre se colocar como segundos.
na mas sociedade. Isso também é legitimado pelo hábitos. O Bourdieu já fala isso. Então, a família vai estar sempre... Como ela vai estar sempre sendo exposta a essa informação de que tem que ter o patriarcado, eles vão passar para famílias, vão passar pelos seres mais próximos deles. Então, é óbvio que isso vai se legitimar. O ainda. hábitos, na verdade, é a terra fértil onde essa violência cresce. Então, para a violência acontecer, existe o hábitos, que é a nossa cultura, a nossa religião, a nossa crença. Tudo isso é o hábitos, né? É como a gente enxerga o mundo e como a gente tem essa visão e não consegue ver o novo, e entender o novo e aceitar o novo. E agora essa conduta de que você só fica numa bolha, você não sai dessa bolha, você não consegue A perceber. gente pode colocar o hábitos exatamente como isso, como uma bolha. Sim. E aí as pessoas ficam presas no TikTok, ficam presas nas redes sociais, elas não têm contato com outras coisas, né? Então, elas vão legitimar ainda mais Sem isso. contar que nas redes sociais essa violência é incentivada, é aplaudida. Então, é um lugar onde não tem esse filtro que vá fazer as pessoas discernirem: nossa, isso é violência, isso é algo que não seria eticamente correto. Mas, na verdade, é uma coisa que as pessoas têm contato muito cedo. As crianças têm contato, porque não tem uma supervisão como deveria ser. Então, isso vai incentivar a violência desde muito cedo. E, na verdade, é um padrão que se repete, como vou repetir a minha fala anterior, desde o feudalismo, onde a violência também era aplaudida, mas era aplaudida de jeitos diferentes. Na verdade, desde antes do feudalismo, desde as idades clássicas, quando tinha o pão e circo, a violência sempre foi aplaudida, a violência sempre teve palco, e hoje em dia a violência também tem muito palco, mas ela é midiática e não real. E as pessoas não percebem exatamente isso. Sim. Mas a violência física, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem o feminicídio, homicídio, todo mundo sabe. Mas aí, quando chega a mulher, ela não tem espaço para demonstrar sua fala, demonstrar o seu sentido de vida, ela não é nem visto isso. Então, é isso que a gente queria trazer aqui. Que existe sim a violência simbólica, que não é vista porque é algo simbólico, mas a violência física, como o feminicídio, ela é vista. Exato. Além da mulher ainda não poder mostrar o que ela é, a única parte da mulher que é legitimada é a questão do cuidar realmente, né? Sim. De amar, de cuidar dos pais, do marido. E é sempre atribuída essa responsabilidade, porque é uma Exato. responsabilidade enorme. E não deveria ser responsabilidade somente de um, mas em uma relação deveria ser responsabilidade de um conjunto. E não existe esse conjunto. Tanto que as mulheres muitas vezes têm a jornada tripla, a jornada dupla, e sempre vai cair a responsabilidade sobre a mulher. Porque a mulher sempre vai ser o alvo o alicerce da família ali, sim. né? Então, é tipo... Mesma coisa quando a mulher ela sente a necessidade que ela tem que cuidar da casa. Ela chega do trabalho e tem que cuidar da casa. Não, você não precisa cuidar da casa. A casa não é só sua. Sim. Exato. Tipo, esses dias eu ouvia da minha avó que, tipo, o meu avô, no caso, né, ele chegava cansado, não podia limpar a casa, aí ela que tinha que limpar. Mas, pô, você também trabalhava. Tipo, por que você Então, tem a mulher, essa necessidade? Ela trabalha, ela cuida da casa e ela ainda tem que cuidar dos filhos, porque o homem também dificilmente desempenha esse papel de dar atenção aos filhos, sentar e fazer, ajudar os filhos a fazer uma lição. E aí, quando você coloca essas situações em pauta, as pessoas falam: ah, mas ele é homem. Como se ser homem não tivesse responsabilidades a serem atribuídas. Porque não que o homem seja... A gente não está fazendo o mesmo que os homens fizeram com as mulheres, que seria atribuir o homem como desgraça da sociedade, como atribuíram a mulher como desgraça da sociedade. Mas sim, colocando ambos como iguais, como parceiros e como coniventes com uma sociedade. Então, é importante que os dois construam uma sociedade em que seja um ambiente inclusivo, uma sociedade plural, e não uma sociedade onde a responsabilidade sempre vai ser atribuída a um e a gratificação vai ser dada a outro. Mas não tem nem como a sociedade seguir esse caminho. Já tá sendo tudo legitimado. Tipo, o homem, ele sempre foi o que incentivou tudo, ele foi ele sempre que propôs tudo.
e as mulheres sempre deixando de lado. E mais do que isso, a gente também esquece que, às vezes, o homem também tem que ter esse lado humano, porque cuidar, dar carinho não é algo feminino, é algo humano. Sim. O emocional não é algo feminino. O emocional, ser humano é social. O ser humano sente emoção, não é algo da mulher, é algo do ser humano. Então a gente também tem que colocar que os homens, eles também têm essa posição de cuidar, amar, dar carinho, e a gente esquece disso. E muitas vezes eles reprimem isso também. Por medo. Porque essa sociedade patriarcal, essa sociedade estrutural, onde o homem deve ser de um determinado jeito e a mulher deve ser de determinado jeito, e é sempre associado esse simbolismo, e todos esses signos que existem na sociedade são sempre atribuídos a um e a outro de uma maneira separada e não conjunta, como deveria ser. A gente tem que mudar isso com discussões como essa. Sim. A gente tem que estar sempre colocando a mulher no lugar de fala e colocando essas minorias no lugar de fala para que mostre que a sociedade não é assim. A sociedade é composta pluralmente, apesar dela não ser plural. Então, é importante discussões como essas a todo tempo. Então, a gente tem que quebrar pouco a pouco, né? Tem que abrir discussões, abrir mais a mente e mostrar que a gente não tem que seguir esses padrões que foram legitimados na sociedade. Atualmente, até pesquisas nas universidades dizem que mais pesquisas femininas têm sido feitas. Então, as mulheres têm se inserido muito mais em pós-graduações, em doutorados e em mestrados. Porque pra mulher aparecer, ela tem que se esforçar muito. Sim, a mulher, ela só aparece mesmo quando ela, faz um esforço enorme. Seja em qualquer ambiente, na escola, no trabalho, com outras pessoas, socialmente, numa festa, em casa. Se você tem irmãos, quem tem irmão vai saber do que eu tô falando. E muitas vezes a gente se sente culpada por aparecer. Porque se você se destaca, você é diferente. Então você tem culpa por ser diferente. E não você simplesmente se destaca porque você está fazendo algo bom. E quando tem o mérito, as mulheres sempre tem esse olhar de, tipo, alguém me ajudou. Sim. E nunca é sobre, tipo, é meu mérito. Isso é muito bizarro também. É importante a gente trazer discussões como essas. Outros casos que tiveram são... É muito comum, na verdade, em escolas, as mulheres serem objeto de violência e de... Esses dias eu vi uma notícia sobre uma menina que ela tinha sido pisoteada pelos colegas porque ela era uma menina, ela era preta e ela estava... Eles falavam que ela fedia e que ela era nojenta e eles literalmente pisotearam ela. E a gente tem muitas coisas que retratam isso, como, por exemplo... Aquele livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e a gente tem muitas autoras que trazem isso, e é muito legal terem autoras que trazem isso, aqui, ainda mais na modernidade. Nós temos aquele livro também, O Conto da Aia. Sim, assistam a série O Conto da Aia. Não é tão bom quanto o livro, mas também mostra muito o ponto que o livro quer trazer, e é muito atual. Se a gente pegar o momento político que a gente está vivendo e colocar no Conto da Aia, nossa... se encaixa perfeitamente. Sim. Tem também livros como Quarto de Despejo, da Maria Conceição de Jesus. Maria de Jesus. Não é Maria de Jesus, é Maria Conceição de Jesus. É alguma coisa de Jesus. Mas Quarto de Despejo, ele retrata a vida... É um diário de uma mulher que vive na periferia, numa favela, e ela relata... casos que aconteceram nessa favela. Ela era catadora de lixo e ela tinha filhos e ela tinha que cuidar dos filhos e cuidar do emprego dela para manter os filhos, e ela tinha muita fome, e ela conta como é essa experiência e como as pessoas, elas colocam muita pressão sobre as mulheres e sobre as pessoas no geral, mas não dão o reconhecimento
a isso, sabe? Não é reconhecido. Hoje em dia, os livros mais falados são livros de romance, livros que trazem a vida de um jeito romantizado. As novelas trazem a vida de um jeito romantizado. Por exemplo, as novelas da Globo trazem as periferias de um jeito super romantizado. Você vai pro Rio achando que as favelas são como nas novelas da Globo, mas não tem nada a ver, é triste a situação. E cada vez mais a gente tem essa romantização da sociedade, mas a sociedade não é romantizada. A gente tem que trazer a realidade. Um exemplo muito daqui. grande dessa romantização é como esses livros de dark romance estão crescendo, gente. Dark romance pelo não amor de é literatura. Sim. E nenhuma menina deveria ter contato com esse tipo de livro, porque se você romantiza estupro, agressão num relacionamento, meu Deus, isso é prejudicial demais. E eu vejo meninas de 13, 14 anos lendo esse tipo de livro, que às vezes o personagem principal é extremamente tóxico com a mocinha e fazem meninas acreditarem que aquilo é amor, que aquilo é romance, quando não é. Então, se você tá corram lendo esse nesse livro, tipo de livro. você tá contribuindo para a Você- deturpação da imagem da mulher, tá? Queime esses livros. Mas uma coisa que eu lembrei também é do conto da Conceição Evaristo, que tem uma mulher que ela precisa de emprego, ela não tem dinheiro, ela foge de casa, só que ela sempre tem contato com outros homens e ela engravida. Só que Sim. ela, tipo assim, ela não tem condições de abortar, não conhece nada desse tipo, ela tem os filhos, só que ela vai deixando os filhos de lado. E nenhum homem ficou pra ajudar ela. E também mostra também, tipo, teve uma hora que ela entrou em contato com um homem que queria ficar com o filho, mas ela não queria ter cuidado do filho. Ela não queria mais essa Porque a responsabilidade. mulher é atribuída a ter filho e cuidar do filho, mas ela, como mulher, não se vê como mãe. E tá tudo bem. Só que as pessoas não entendiam. Elas sempre davam à mulher a responsabilidade a ela pelo filho. Só que ela não queria. Não era dela o filho. Ela não queria algo que alguém tivesse dado pra ela e ela tivesse que ter a responsabilidade com mais alguém. Não é assim. E só depois que ela realmente quis ter o filho, mas foi quando ela quis. Foi quando ela quis ser a mãe de fato. Quando ela não tinha responsabilidade com mais ninguém, quando ninguém estava atribuindo ela a responsabilidade de ser mãe. Então leiam Conceição Evaristo, Olhos da Água, é muito bom. Tem aqui na biblioteca, inclusive. E também, nossa, lembrei de outro caso da Unesp, de 2010, que nos jogos lá da Unesp, lá o Inter Unesp, que, tipo, os caras, eles abordavam as mulheres, principalmente gordas, e eles davam cantadas nela e depois, do nada, subiam nas costas delas e fingiam que eram animais. Tipo, era uma competição isso. Tipo, e aí o nome ficou Rodeio das Gordas. Tipo, gente, sério isso? Tá só, tipo, deturpando mais a imagem delas. E esses caras, pra legitimar, eles fizeram uma conta, na época era o Orkut que tinha, e eles começaram a jogar lá, falando, nossa, gente, façam isso, é legal, uma brincadeira. E depois, tipo, pra legitimar mais ainda, falavam, era só uma brincadeira. Tem esse caso, que é mais antigo, mas tem um muito recente, que é de uma faculdade no Sul, que uma atlética de medicina fez um cartaz enorme escrito entra porra e sai sangue, escorre sangue. Nossa. É apologia ao estupro. Então, e eles postaram na internet ainda aquele cartaz enorme. E a única punição que eles tiveram foi o fechamento da atlética. Então, aqueles homens ainda estão fazendo medicina, ainda vão ser médicos que a gente vai ter no futuro. Então, é muito preocupante, porque se médicos, pessoas que vão cuidar da gente, pensam desse jeito, imagina os outros. Mas existem muitos médicos, na verdade, que colocam a mulher numa situação onde a dor da mulher é muito banalizada. Isso é uma coisa que acontece muito. A dor da mulher é muito banalizada. Quando você sente raiva, quando você se sente triste, quando você sente alguma coisa, você tá de TPM. Quando você tá num lugar onde você quer ter voz, onde você tá expressando o que realmente está no exterior e não guardando tudo porque você deve ser comportada, você é atribuída como louca. Então, isso é muito prejudicial para a imagem da mulher e faz a mulher realmente se sentir louca, faz a mulher realmente se sentir em um lugar onde, nossa, será que eu realmente estou errada? Mas não, ela só tá não se reprimindo. O Bourdieu vai falar que
a violência simbólica ela vai legitimar símbolos, como esses símbolos de ser louca, ela tá só de TPM, e só vai mostrar que a sociedade tá estigmatizada, as mulheres não têm espaço e ninguém tá percebendo isso. E é muito triste porque a gente que é mulher não percebe. É. Porque a gente nasceu com isso. Então é normal, tipo, você tem que ter certa conduta. Você tem que ter certo cuidado com a sua fala, e se você tá fugindo do padrão feminino, você é sapatão, por exemplo, sim. você é rotulado o tempo todo. Essa conduta da mulher e como a mulher se constrói é uma coisa que a Simone de Beauvoir também fala. Ela fala sobre, no segundo livro dela, do Segundo Sexo, ela é dividida em 2 partes, e na segunda parte ela traz vivências de várias mulheres e como essas mulheres como a sociedade construiu as mulheres e como as mulheres se construíram na sociedade. E é muito importante que a gente veja como cada mulher se constrói na sociedade, porque cada mulher é diferente, mas toda mulher ainda é mulher. E ainda é atribuída à mulher a responsabilidade de ser mulher, mas todas vão lidar com isso de jeitos diferentes. E é importante, vou repetir minhas falas anteriores, que a gente coloque as mulheres em lugar de fala para que elas tenham visibilidade e para que esse conceito de mulher mude para algo bom e não algo que limita a mulher. Já tem certas ações assim, como a Unicamp, ela colocou livros de mulheres, a USP também. A USP colocou só de mulheres. Então, assim, por mais que tem certas ações de universidades que são bem ruins, mas ela ainda está fazendo seu papel de contribuir para outras visões, para quebrar essa estigmatização da sociedade. Então agora é o nosso papel, é o papel de cada indivíduo se impor e reconhecer que realmente existem esses problemas e devem ser combatidos. Sim. E para começar, dos poucos, a dica que eu dou consuma o feminino. Então consuma diretoras femininas, femininas não, mulheres, livros feitos por mulheres, filmes feitos por mulheres, tudo feito por mulher. Consuma porque a gente vê que tem uma visão diferente. A forma como o homem constrói a mulher em tudo é muito diferente. Então, consuma a cultura feminina. Sim. Consuma. É bom pra gente que A é mulher. real cultura feminina, vinda da mulher, e não a cultura atribuída à mulher. Exato. Então, assim, se você quer fazer vestibular, você vai ter que quebrar essa visão aí de estigmatização da sociedade. Você vai ter que ler outras coisas, você vai ter que sair da sua bolha. Vai ter que, por exemplo, se cair um tema sobre mulher, eu duvido que você vai conseguir falar sobre. Duvido, porque você tem esse estigma. Todos nós temos. É por isso que a gente tem que quebrar o tempo todo. Sim. A gente tem que desinternalizar esse preconceito que existe. Então é isso. A gente trouxe esses conceitos de violência simbólica do segundo sexo e do hábitos para vocês. Vocês vão internalizar isso e ver como vocês podem aplicar isso na realidade, porque como nós já trouxemos aqui, é muito aplicável na realidade, todos esses conceitos e por que cada pessoa se constrói de um jeito diferente com esse símbolo, com esses signos aderidos a cada coisa. E nós trouxemos isso para que vocês reflitam como nós refletimos. E é isso. Muito obrigada. Pra não fechar ainda, se inscrevam no canal, vejam o nosso podcast, deem like. Nós vamos trazer bem mais episódios com muita coisa interessante. Sugestão de ideias também é muito importante pra gente, pra ver se vocês estão aprovando. Ter um feedback, realmente. Sim. Então a gente tá no Spotify, tá no YouTube, tem o nosso Instagram também. E se vocês que são da escola, podem parar a gente no corredor pra conversar e tal. Acho que trocar ideia é muito legal. E também usa o Bourdieu e a Simone de Beauvoir como repertório de redação. Eles são muito bons. Sim. Eles encaixam em tudo. Tipo, mano, é incrível que tipo, toda redação que eu faço eu sempre encaixo o Bourdieu porque ele funciona pra tudo. É pra muito sociedade inteira. Pra mim, a Simone de Beauvoir é uma mãe, então... então usem. Mas é isso. É isso. Muito obrigada. Tchau. Lembrem-se... Para não repetir.